Graça e paz, irmãos, é uma alegria mais uma vez nós estarmos, mesmo ainda separados, mas unidos em vídeo para celebrarmos aqui o nome do nosso Deus e prestarmos culto santo ao nome dele. Eu quero iniciar nesta noite lendo os Salmos de número 111 com você, que diz sobre as obras magníficas de Deus. Façamos a leitura desses 10 versos da palavra de Deus, dos Salmos de número 111, que diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O que nós estaremos fazendo a partir deste momento, queridos, é exatamente celebrar as obras magníficas de Deus nas nossas vidas, na vida da sua família, na vida da igreja que se encontra neste momento, mesmo separados aí, cultuando o nome do nosso Deus. Eu quero orar por você nesse instante. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos, que mesmo não estando juntos fisicamente, nós podemos, como igreja, Pai, celebrarmos o Teu nome pelos recursos que o Senhor nos dá, pela tecnologia neste momento. Rogamos, ó Pai, que de uma maneira muito especial, o Senhor tome cada família nessa noite nas Tuas mãos, de maneira que os seus corações e as suas mentes agora se voltem neste momento, ó Pai, para que as suas vidas sejam recebidas diante do Teu trono de graça e misericórdia. Também nos abençoe, ó Deus, pelos louvores que cantaremos juntos e também, Deus, nos abençoe pela palavra que nós ouviremos logo mais. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos nesse instante, irmãos, cantarmos o hino de número 147, Vencendo, Vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos, sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.
Depois de nós termos cantado esse belo hino, eu quero fazer a leitura dos Salmos de número 32, nos seus 5 primeiros versos, que traz como tema a bem-aventurança, a felicidade de quem recebe o perdão. É fato que quando nós temos os nossos pecados perdoados por Deus em Cristo Jesus, Ele traz alívio à nossa alma. E da mesma maneira também nos traz grande felicidade da nossa existência humana neste mundo. Porque de fato nós dependemos do perdão de Deus em Cristo Jesus. Olha o que diz os Salmos de número 32, nos seus 5 primeiros versos. Bem-aventurado, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Palavra do rei Davi aqui, nesse momento onde ele recebe de Deus o perdão dos seus pecados, trazendo alívio para a sua alma, trazendo consolo para a sua alma, e é isso que eu quero fazer por você neste momento. Por isso eu convido você a baixar a sua cabeça com a sua família aí, para que nós possamos rogar a Deus perdão pelos pecados que cometemos nessa semana. Oremos. Pai, nós queremos clamar ao Senhor pelo sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, derramado na cruz, que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados, Pai. Queremos confessar os nossos pecados por aquilo que falamos que te desagradou, por aquilo que olhamos que também te desagradou, por aquilo que pensamos, ó Deus, pensamentos que não foram puros, pensamentos que não foram limpos, pensamentos, ó Pai, que entristeceu, Deus, o teu coração, e nós queremos, no nome de Jesus, recorrer ao Senhor nesse instante, para que de uma maneira muito poderosa, porque nós sabemos que só tu tens poder de perdoar pecados, e no nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos perdoe e traga à nossa alma leveza, traga à nossa alma consolo, traga à nossa vida alegria e bem-aventurança, Pai, como diz o Salmo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus nesse instante com 2 cânticos congregacionais. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos.
nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Chegamos ao último domingo do mês de maio e estaremos concluindo o tema sobre família. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 22, e vamos ler o verso de número 15. Provérbios 22, verso 15, onde a palavra do Senhor nos diz: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor, nesse momento em que tua palavra foi lida, que o Senhor revele a tua vontade e aplique as preciosas lições da tua palavra ao nosso coração. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. O livro de Provérbios, quando falamos em Provérbios, sempre lembramos sobre o livro que trata as sabedorias. Mas é interessante você entender que a sabedoria contida nesse livro não é algo meramente intelectual, nem algo meramente secular. O que nós temos aqui são aplicações dos princípios da fé revelada às tarefas da vida diária. Então, quando você lê Provérbios, nós encontramos recomendações ao homem que está na jornada e que busca trilhar o caminho de santidade. Ou seja, se você lê Provérbios, o que você encontrará aqui serão recomendações e orientações para homens e mulheres que estão caminhando em uma vida de santidade. Puxando para o nosso tema desse mês, nós vamos encontrar também orientações e recomendações sábias, inspiradas por Deus, de como conduzir
a nossa família. Por isso que quando lemos Provérbios 22:15, que diz que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela, nós não temos aqui uma sabedoria humana, nem algo que foi construído pela sociedade. Nós temos um versículo que nos orienta a como conduzir a nossa família ou como enxergar a disciplina em uma visão bíblica. Interessante que Gordon Fee, comentando a Provérbios, ele vai dizer que nós encontramos grandes lições resumidas em pequenos versículos. E nós temos uma grande lição no capítulo 22, no verso 15, onde nesse verso nós encontramos duas verdades principais. Aqui nós temos duas considerações tristes, mas verdadeiras, que diz que a corrupção está enlaçada com a natureza humana. E a segunda grande verdade é de que a maneira de corrigir essa corrupção, a maneira de corrigir a estutícia, a tolice, é com a disciplina. Ou seja, toda vida que a palavra do Senhor nos orienta e fala sobre estutícia e tolice, ele está ligado ao pecado. E a única maneira de corrigir esse pecado é através da disciplina. Pois um dos nossos maiores erros diante da sabedoria humana é acreditar que as nossas crianças, elas nascem ética e moralmente neutra, que não precisam de correção. O que elas precisam seria de direção. Elas não precisam de disciplina. O que elas precisam é de uma instrução. Mas a Bíblia, em Jeremias, vai nos dizer que o coração do homem é corrupto. Ou seja, o problema da criança não é um déficit de informação. O seu problema é que ela é uma pecadora. A corrupção está no seu coração. E a maneira que o Senhor nos diz para corrigir essa tolice, essa estutícia, é através da disciplina. Provérbios 22:15, Deus está afirmando que há algo de errado no coração da criança. A loucura e a insensatez estão entrelaçadas e atreladas ao seu coração. O livro de Provérbios, se você já teve a oportunidade de ler os seus 31 capítulos, você vai encontrar 8 níveis de disciplina. Mas em todos esses 8 níveis de disciplina, você vai entender que se trata de uma expressão de amor. Não é algo que visa destruição, humilhação, mas é algo que expressa o amor do pai pelo filho. Ou seja, em nenhum momento, em nenhum outro nível de disciplina, nós encontramos algo ruim. Mas o que nós encontramos é uma expressão do amor de um pai pelo seu filho. A disciplina funciona nesse contexto onde aborda as necessidades íntimas da criança. Ou seja, essa tolice ou essa estutícia deve ser removida do seu coração, pois coloca a criança em risco. A palavra do Senhor, Provérbios principalmente, ele vai nos mostrar que o insensato é aquele que ele não ouve a repreensão do Senhor, é aquele que não se submete à autoridade do Senhor, e o insensato é aquele que zomba dos caminhos do Senhor. Por isso, se ele zomba, se ele não se submete, se ele não ouve a repreensão do Senhor, a palavra de Deus vai colocar, enquadrar ele como um tolo, como um insensato, como loucura. Ou seja, loucura e insensatez em Provérbios descreve uma pessoa que não tem o temor de Deus. Uma pessoa que não anda de acordo com a palavra do Senhor. Alguém que não tem nenhum desejo de se submeter à autoridade do nosso Deus. E para pessoas como essa, veja o que Provérbios diz no capítulo 23, verso 13 e 14, quando ele diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Perceba que a maneira de livrar a alma da criança do inferno, a maneira de conduzi-la no caminho de santidade, a maneira de corrigir a loucura e a insensatez do seu coração é através da disciplina. A maior prova de amor que você pode dar ao seu filho é livrar a sua alma do inferno. Às vezes você, pai, pode pensar que o maior desejo e o seu maior sonho e a sua maior prova de amor em relação ao seu filho ou à sua filha
é realizar um aniversário de 15 anos. É comprar um carro quando ele completar os seus 18 anos. Ou realizar todos os desejos do seu coração. Mas interessante que Provérbios nos mostra que a maior prova de amor que um pai pode demonstrar para o seu filho é conduzir o seu filho longe do inferno. É conduzir o seu filho das garras e do império do mal. E a vara da disciplina livrarás a alma do inferno. A maior prova de amor que você pode dar para o seu filho ou para a sua filha é deixá-lo longe do inferno. Parece que é algo totalmente contrário a uma sabedoria humana nos nossos dias, onde diz que amar é não confrontar. Eu não posso confrontar. Eu não posso desafiar. Amar nos nossos dias é não interferir na liberdade da criança. Ela pode fazer o que quiser. Ela tem suas próprias opiniões. Ela pode seguir o caminho que quiser. Ou amar nos nossos dias é não impor limites. Ou como na palavra que estamos meditando, amar seria, na sabedoria humana, não disciplinar. Perceba que, de acordo com a sabedoria dos homens, o amor descrito aqui está totalmente diferente do amor que é expresso na sua palavra. Então, nós não podemos enxergar o amor como algo que não podemos confrontar, não podemos interferir na liberdade, não podemos impor limites e não podemos disciplinar. Mas nós, em momento nenhum, encontramos nas Escrituras que amar os filhos é tudo isso. O que nós encontramos é que precisamos disciplinar os nossos filhos no temor do Senhor. Veja o que diz Provérbios capítulo 13, verso 24, onde diz: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Perceba que amar o seu filho, disciplinar o seu filho, é a maior prova de amor, uma prova de amor, uma expressão de amor que o pai pode dar por ele. Mas você pode chegar à seguinte pergunta: se é uma expressão de amor, por que nós não usamos a disciplina nos nossos dias? Por que nós não colocamos em prática aquilo que a palavra do Senhor nos diz? Porque, de acordo com sabedorias humanas, uns vão dizer que amam demais os seus filhos para disciplinar. Outros vão em outra direção, dizendo que tem medo de disciplinar os seus filhos, porque com receio de, no futuro, eles se tornarem rebeldes e pessoas iradas. Outros dizem que isso não funciona. Isso aqui não dá certo. Disciplinar uma criança é coisa patriarcal, é coisa do Antigo Testamento, é algo que não funciona nos nossos dias. Quando um pai ou uma mãe se coloca nessa posição, negando a sabedoria inspirada pelo Senhor, eles se colocam como pessoas que acreditam que são mais sábias do que o próprio Deus. Eles julgam a sabedoria do Senhor. Eles julgam aquilo que o Senhor diz é prova de amor. É a maneira de corrigir a tolice. É a maneira de corrigir a insensatez. É a maneira de livrar a alma do seu filho do inferno. Quando um pai ou uma mãe acreditam que isso não funciona, que isso é antiquadro, eles se colocam como pessoas acima do Senhor. Entenda que o que eu estou falando aqui é de uma disciplina biblicamente equilibrada, pois uma disciplina que é colocada em prática de forma bíblica, ela não coloca a vida do seu filho em risco. Ela não visa a destruição, nem mesmo fisicamente. Por isso, precisamos entender que, como eu falei no início da mensagem, Provérbios, nós encontramos 8 níveis de disciplina. Mas se você prestar atenção, em nenhum desses níveis você vai encontrar algo de acordo com a sabedoria humana. Por exemplo, a disciplina cristã, ou a disciplina bíblica, ela não é fruto de um coração irado. A disciplina bíblica, ela não é fruto de um coração abusivo, de um pai que derrama a sua ira sobre um filho. A disciplina bíblica, ela não lhe dá o direito de discipliná-lo quando bem desejar, ou quando bem entender, ou quando você tiver vontade. A disciplina não dá margem para isso. Ela também não é um caminho de extravasar a sua frustração. Não é algo que você está punindo o seu filho apenas por punir. Não lhe dá o direito de fazer como e quando quiser. E a disciplina, ela não é um pagamento devido, porque a disciplina aplicada da maneira correta, no momento correto, ela visa a restauração da alma daquela criança.
Por isso, precisamos entender que não encontramos base nas Escrituras para agir de acordo com a sabedoria humana. Mas você pode perguntar, mas eu sei que livra meu filho do inferno, livra a alma do meu filho do inferno, corrigir a tolice e a insensatez. Mas será que não é algo patriarcal, pastor? Será que não é algo que é apenas do Antigo Testamento? Por isso eu quero lhe mostrar os frutos que a disciplina biblicamente aplicada e de forma equilibrada, ela produz na vida do seu filho. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 12, verso 11, que diz: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Perceba, irmãos, que não é algo que busca a destruição, mas é algo que busca a restauração do seu filho. Como diz Hebreus, no verso 11, logo no final, quando produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Com base nisso, meus irmãos, nós podemos mostrar que a disciplina feita e aplicada da maneira correta, ela produz frutos. E produzindo esses frutos, nós podemos perceber que é uma expressão de amor de um pai para com o filho, de uma mãe para com o filho. A primeira expressão de amor é que a disciplina aplicada da maneira correta, ela demonstra um sinal de filiação. Os pais não podem ser desinteressados. Os pais não podem lidar de forma negligente com os seus filhos. Precisam demonstrar engajamento e interesse. E tem que demonstrar um compromisso profundo com o caminhar de santidade dos seus filhos. Por isso que quando você olha para as Escrituras, que você percebe o Senhor tratando o seu povo e disciplinando o seu povo muitas vezes, lembre que a disciplina é para filhos. O Senhor não disciplina os bastardos. A disciplina aqui é para quem é o filho do Senhor, onde o Senhor demonstra um total engajamento, um total interesse, um total compromisso profundo com a nossa vida e com a nossa caminhada cristã. Por isso, entenda que a disciplina ela expressa amor porque ela demonstra um sinal de filiação. Da mesma forma que somos filhos de Deus e que somos disciplinados por Deus muitas vezes, isso deveria ser motivo de louvor nos nossos lábios, porque só os filhos é que são disciplinados. Só os filhos que demonstram e podem sentir essa demonstração de engajamento, de interesse, de compromisso. O Deus que nós servimos, meus irmãos, não é um Deus negligente. O Deus que nós servimos não é um Deus desinteressado com o nosso caminhar cristão. E é por isso que quando Ele nos disciplina, que Ele nos traz de volta, mostra total compromisso e é um sinal da nossa filiação. Da mesma forma, pai, você não pode ser negligente. Você não pode ser desinteressado. Disciplinar o seu filho brota de um coração que demonstra engajamento, interesse, compromisso e amor com o seu filho. Segunda expressão de amor que essa disciplina demonstra é que ela produz uma colheita de paz e justiça. Perceba que a disciplina, quando ela é aplicada no momento correto, na hora oportuna, de forma cuidadosa, embora muitas vezes será desagradável e dolorosa no momento em que é aplicada, mas a certeza é que depois produz filhos felizes e bem-sucedidos. Ou seja, para viver uma caminhada cristã feliz, alegre, nós precisamos ter a certeza que o nosso Pai, que é interessado conosco, que está envolvido na nossa caminhada, Ele se alegra em saber, Ele se alegra em nos trazer de volta para os caminhos da verdade. Quando ela é aplicada, meus irmãos, produz filhos felizes e bem-sucedidos, que estão caminhando na verdade do Senhor. Terceira lição que podemos extrair, que a disciplina expressa o amor do nosso Deus, é porque essa disciplina traz de volta ao lugar de bênção. Percebe, irmãos, que quando uma criança é deixada entregue a si mesmo, ela continuaria a viver movida pela paixão. Um pai não pode deixar a criança movida pelas suas próprias paixões.
Um pai não pode permitir que o seu filho viva de acordo com seus próprios interesses. Quando a sabedoria humana diz que o pai não pode impor limites, que ele não pode se envolver ao ponto de impedir as escolhas do seu filho, ele não entende aquilo que o Senhor nos diz, que nós não podemos deixar os nossos filhos entregues a si mesmo. Se você olhar para a sua relação com Deus, imagina se o Senhor lhe deixasse ou lhe entregasse as suas próprias paixões. Imagina se o Senhor deixasse você vivendo de acordo com os seus próprios interesses, movido pela sua paixão. Entenda, meus irmãos, que nós não podemos viver dessa forma. Quando o Senhor nos disciplina, Ele nos traz de volta para o lugar de bênção. Sempre quando Israel pecava e que o Senhor disciplinava, o intuito era trazer de volta para os caminhos de santidade. Quando você disciplina o seu filho, não é para satisfazer um desejo do seu coração, mas é para trazer ele de volta para um lugar de bênção. Não permita e não entregue os seus filhos a um caminho de paixão, a uma vida que vai viver de acordo com as suas próprias vontades, mas de acordo com a vontade do Senhor. Imagina se vivêssemos dessa forma. Continuaríamos buscando conforto e escravidão nos desejos e nos seus próprios temores. Nós não podemos viver de acordo com o nosso coração. Precisamos viver de acordo com a palavra do Senhor. A disciplina faz a criança voltar à submissão dos pais, à posição que lhe prometeu bênção. Veja, em todo momento, meus irmãos, em que o Senhor disciplina o seu povo, Ele traz eles de volta para o lugar de bênção. O Senhor não permite, em momento algum, que andemos de acordo com as nossas próprias paixões. Então, entenda que disciplinar é uma expressão de amor. Quando o Senhor trata estutícia, tolice, sempre está ligado ao pecado. E a única maneira que Ele diz que, em determinados momentos, a correção precisa ser efetuada para trazer de volta aos caminhos de santidade. Por isso, meus irmãos, eu quero desafiar você a esquecer um pouco a sabedoria humana, se concentrar na sabedoria divina, entender que uma família temente a Deus, uma família que anda nos caminhos do Senhor, uma família que busca se desenvolver e crescer em santidade, é uma família em que na sua casa existe a disciplina, é uma família em que corrige a tolice, é uma família em que corrige a estutícia do coração, porque o nosso problema não é ético, o nosso problema é pecado. O nosso problema não é falta de informação. O nosso problema é o nosso coração que é pecaminoso. Por isso, demonstre amor pelo seu filho. Pois essa demonstração de amor vai mostrar a filiação que nós temos com o Pai. Vai produzir uma colheita de paz e de justiça. E essa demonstração e expressão de amor, dessa disciplina aplicada no momento correto, vai trazer a criança de volta ao lugar da bênção. Por isso eu quero lhe desafiar, pai e mãe, a exercer aquilo que a sabedoria divina nos orienta, a aplicar a disciplina de forma correta. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor e pedir a sua santa orientação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que nós somos pecadores, que a nossa situação é de um coração corrompido. Queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando a cada família, a aplicar em suas residências e em seu lar aquilo que a sabedoria do Senhor nos orienta. Que possamos dizer não para a sabedoria da sociedade ou construída por esse mundo, mas que possamos aplicar a tua santa vontade. Mas precisamos do teu Espírito Santo para nos orientar e nos conduzir em um caminho de santidade e agir com a disciplina não de forma irada, não para buscar os nossos próprios interesses, não para buscar uma destruição e humilhação, mas para buscar uma verdadeira restauração e conduzir a alma dos nossos filhos a um caminho de esperança, de paz, diante do teu trono. Que o Senhor nos ajude e nos guarde para a honra e glória do teu santo nome. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Saudações do Senhor Jesus, a amada igreja presbiteriana central de Ribeirão Preto. Queremos agradecer a essa igreja pela parceria, pela caminhada conosco na expansão do Reino de Deus aqui na Guiné-Bissau. Estamos aqui desde 2011, formando pastores e líderes, apoiando os nacionais na plantação de igrejas e também desenvolvimento de projetos sociais na área de saúde, educação e nutrição. E agradecemos a Deus porque contamos com a parceria dessa amada igreja. Que Deus continue abençoando os irmãos, que a igreja continue firme e forte, mesmo nesse tempo de pandemia, que a igreja continue fazendo aquilo que ela foi chamada a fazer: adorar a Deus e pregar o Evangelho, demonstrar o amor para o próximo. E esse é o momento para que a gente faça isso com mais propriedade ainda. Deus está nos dando essas oportunidades. Então, que a igreja continue firme no propósito que Deus tem para ela. Aqui estamos bem, graças a Deus, apesar da pandemia que também tem afetado o campo missionário. Deus tem cuidado de nós. Nós temos aqui na Guiné-Bissau 1.195 casos, com 7 mortes. Então é um número não tão excessivo com relação ao Brasil e outros países. Mas temos aí algumas dificuldades, mas ainda podemos fazer alguma coisa aqui, porque as restrições são menores. Deus tem nos sustentado e que a igreja continue firme. Orem por nós, orem pela obra missionária da Guiné-Bissau. Nós vamos continuar orando por vocês para que Deus continue abençoando a amada igreja. Eu quero encerrar deixando o versículo de Romanos 16, 27, quando Paulo encerra o seu livro, a sua carta aos Romanos, dizendo o seguinte: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo por todos os séculos. Amém. Então, o evangelho que Paulo pregava, que ele apresentou aos romanos, é o evangelho da glória de Deus, da justiça em Cristo Jesus, e que é necessário para que os pecadores sejam salvos, porque todos são pecadores e carecem do evangelho da justiça de Cristo, e só podem receber essa justiça pela graça de Deus, colocando sua fé em Cristo Jesus. E é esse evangelho que nós temos que continuar pregando para a glória de Deus e expansão do seu reino. Que a igreja seja uma fiel testemunha do evangelho da graça de Deus no Brasil, na Guiné-Bissau e no mundo. Obrigado pela parceria. Irmãos, nós temos 2 avisos importantes para compartilhar com você nesse momento. O primeiro deles é que nós estamos encerrando nesse domingo o nosso mês de maio, onde trabalhamos aqui com o tema Família na Cruz de Cristo. E estamos invadindo, já nesta semana que se inicia, o mês de junho. E nós queremos lembrar você que é membro da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, que neste mês de junho, a nossa igreja completará 91 anos de organização. E para isso nós queremos trazer uma celebração muito especial nos nossos domingos. E eu peço que você preste atenção em tudo que as nossas redes trará de informação, porque nós queremos, de uma forma muito carinhosa, trazer você mais perto das nossas gravações, trazer a sua família e as manifestações de gratidão a Deus pelos 91 anos da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. Então eu peço a você que você, nessa semana, fique atento a algumas recomendações que nós iremos disparar nas nossas redes, porque nós vamos precisar da sua cooperação para que essa celebração seja uma celebração alegre, impactante, não só pelos 91 anos da igreja, mas também para nós pastores, conselho, e para você família que faz parte da nossa história. Também eu quero compartilhar com você a alegria na família do Daniel De Ângeles e da Aline, porque o Otto, o seu filho, nasceu, e nós queremos agradecer a Deus pela vida do Otto e rogar ao Daniel De Ângeles e à Aline as mais ricas bênçãos do Senhor, nesse processo agora de cuidar do Otto, que ele cresça em sabedoria e estatura e graça diante de nós e diante de Deus. Que Deus abençoe você ricamente.